Vamos lá fazer uma revisão geral, um resumão sobre o tema bancos de dados. Vamos passar de forma mais direta, de forma objetiva, pelos principais tópicos desse conteúdo de banco de dados para que você consiga, fazer uma consolidação do conteúdo, uma revisão ou para usar de repente em uma reta final de algum concurso. Então vamos lá para a nossa revisão geral de banco de dados. Começando pelo principal conceito, o primeiro conceito, o conceito basilar, que é um banco de dados. Você tem que entender o que é um banco de dados. Pessoal, primeiro vale citar que o banco de dados ele tem alguns sinônimos. Então nas questões você pode encontrar banco de dados, repositório de dados, depósito de dados ou base de dados. Então esses termos são todos sinônimos, embora banco de dados seja mais comum. Um banco de dados ele pode ter qualquer tamanho ou complexidade. Isso aqui é uma informação importante, por quê? Porque às vezes a gente acha que o banco de dados só serve para muitos dados. Não, podemos ter bancos de dados que vão tratar menos dados, vão armazenar menos dados. E também que armazenem dados em sistemas simples, não necessariamente precisa ser complexo. Embora o mais comum é que a gente utilize bancos de dados para sistemas complexos e também para uma grande quantidade de dados. Porque se o sistema for muito simples e forem poucos dados, às vezes um sisteminha de arquivos, uma planilha, um documento já resolve o problema e aí você não precisa entrar na sistemática de banco de dados. Mas só vale destacar que o banco de dados pode também ter qualquer tamanho ou complexidade. Assim como pode ser manual ou computadorizado. Não é exigência da definição de banco de dados que ele seja computadorizado. Embora, digamos que 99,9% dos bancos de dados sejam computadorizados, sejam digitais. Ok, e aí nós temos a definição de banco de dados com base em 3 características, com base em 3 propriedades. Quais são elas? Primeiro, pessoal, o banco de dados ele representa algum aspecto do mundo real, que a gente chama de mini-mundo ou universo do discurso. Então, o banco de dados ele representa os dados de alguma realidade e reflete as mudanças, inclusive, nessa realidade. Então, imagine que você tem um sistema ali de gestão de seu comércio, está representando o aspecto do mundo real, a gestão do comércio, o comércio. Os dados que vão estar ali vão representar esse aspecto. Segundo, que é uma coleção logicamente coerente de dados, tem algum significado inerente. Nós queremos dizer com isso, pessoal, que um banco de dados ele não é uma variedade aleatória de dados, ou seja, não é qualquer conjunto de dados, não. Tem que ter uma relação lógica, tem que ter uma coerência entre esses dados, eles estão relacionados entre si de alguma forma, dado aquele contexto, E por fim, é projetado, construído e populado para uma finalidade específica. Tem grupos de usuários específicos que vão utilizar aqueles dados que estão ali, Algumas aplicações, alguns softwares vão consumir os dados que estão ali, ou seja, tem um fim, tem uma finalidade, tem um objetivo. Não é só um conjunto de dados guardado, não, tem algum uso ali pretendido para aqueles dados ali. Então, fixe esse conceito, Fixe esse conceito do banco de dados. 3 características fundamentais. Representa o aspecto do mundo real, é uma coleção logicamente coerente, não é variedade aleatória e tem uma finalidade específica. Beleza? E como que a gente faz então para gerenciar esse conjunto de dados? Para gerenciar esses dados que estão lá armazenados no nosso banco, base, depósito ou repositório de dados? A gente precisa de um sistema que interceda por nós nessa comunicação. Porque a aplicação do usuário, o seu software que você utiliza, ele não conversa diretamente com o banco de dados, não. Ele não sabe falar ali a linguagem dos dados, digamos assim. Então ele precisa de um sistema que faça essa tradução, que faça essa interseção. E esse sistema, ele é o SGBD. Então você, usuário comum, você vai estar usando o seu sisteminha, imagina o seu sistema de gestão de negócio, cadastrando ali os seus produtos, as vendas, etc. Você ali não está acessando diretamente o banco de dados, não, Você está, através do SGBD, comunicando com os dados. Então, quando você quer acessar um dado que está lá no banco de dados, o seu software, a aplicação, através da interseção do SGBD, conversa e manipula os dados. Então, esse é o nosso SGBD. A função dele é justamente fazer essa interseção entre a aplicação de usuário, aquela que você utiliza comumente, e os dados que estão armazenados, porque é o SGBD que sabe conversar com o banco de dados. Ele que sabe conversar e manipular os dados que estão ali. Beleza? E aí, quais as funções do SGBD? Então, ele permite criar e manter o banco de dados. Primeiro, ele permite criar as estruturas que vão ser utilizadas para armazenar os dados e manter esse banco, auxiliando, inclusive,
na definição, quais as estruturas que serão. Se é um banco relacional, as tabelas, como é que vão ser organizadas as tabelas, os dados, a construção desse banco de dados, a criação das estruturas de fato, a manipulação, o acesso a esses dados, a alteração desses dados, a exclusão desses dados, o compartilhamento. Diversos usuários vão utilizar esse mesmo banco de dados. Não é um banco de dados que vai ser para uma pessoa só. Normalmente são vários usuários. Então o SGBD vai gerenciar esse compartilhamento, esse acesso compartilhado e simultâneo de vários usuários. Proteção, porque o sistema tem que proteger o acesso àqueles dados, a segurança da informação relativa àqueles dados que estão ali. O SGBD vai ajudar nisso também. E a manutenção, que é a evolução desse banco de dados. Então o SGBD é o software ou a coleção de programas que serve justamente para essas funções. E aí nós temos um terceiro conceito que é mais teórico, às vezes menos visto, mas é o conceito de sistema de banco de dados, que é o SBD, que nada mais é do que o quê? A junção do banco de dados com o SGBD. Então entenda o seguinte, ó, o banco de dados são os dados em si, é onde armazena, né, o que armazena é a coleção de dados em si. Isso é o banco de dados. O SGBD é o sistema, o software que gerencia e manipula esses dados. O conjunto formado pelos dados mais o sistema, a gente chama de sistema de banco de dados. Bacana, beleza? Show de bola? Então, 3 conceitozinhos importantes já para você levar para a sua prova. Aí a gente entra para falar das principais características dos bancos de dados, da abordagem de banco de dados. O que é que difere essa abordagem de outras abordagens, como a abordagem de sistema de arquivo? Por que usar banco de dados e não a planilhinha do Excel? Por que usar banco de dados e não um simples documento? Algumas características principais são relevantes para essa definição. Existe, pessoal, primeiro vale destacar que existe uma infinidade de características, mas aqui nós temos destaque das 4 principais trazidas aí pelo Osmar Navati, né? As 4 características principais dos bancos de dados. Primeiro, a natureza da autodescrição dos dados. O que é isso? O banco de dados, além de armazenar os dados em si, ele traz também o que a gente chama de metadados, que são os dados descritivos, que são os dados que representam, que informam, que descrevem a estrutura do banco de dados. Vamos dizer qual que é o tipo de dados que está armazenado ali, quais que são as regras e restrições que devem ser cumpridas. Então toda a organização do banco de dados, a estruturação do banco de dados é descrita também ali. É descrito também. Então você não armazena só os dados, você armazena os dados e os metadados, e os arquivos de descrição, para você interpretar e saber como é que aquele banco de dados está estruturado. Então essa é a primeira característica relevante, que o banco de dados ele tem não só os dados, mas também os metadados, que estão armazenados no chamado dicionário ou catálogo de dados. Segunda característica é do isolamento entre os programas e dados, a chamada abstração de dados. E aqui eu vou aproveitar essa figurinha aqui, ó. Olha só, quando eu falo de isolamento, eu estou falando de quê? Que os dados estão em um lugar, que na nossa base de dados, banco de dados, e as aplicações que consomem esses dados estão em outro lugar. Estão em outro lugar. São separadas, são isoladas. Inclusive, para manipular os dados, você nem precisa das aplicações. Você pode manipular diretamente via SGBD, se você tiver conhecimento para isso. Naturalmente, óbvio, o usuário comum, o usuário leigo, utiliza uma aplicação para fazer esse acesso interfaceado, né, com a interseção do SGBD. Mas o que a gente quer dizer que os dados são armazenados longe, separados da lógica de acesso, da lógica do programa que os acessa. Né? Quando você constrói o banco de dados, você não define ali a sua aplicação, o seu programa de computador. Não, você define como é que os dados estão organizados, como é que eles serão armazenados. Beleza? E isso traz a característica da abstração de dados. O que é a abstração de dados? Você, usuário comum, você não precisa saber exatamente como é que os dados estão armazenados. Você não precisa saber como é que esses dados estão estruturados, que organizações e que estruturas físicas são utilizadas e como que as operações ocorrem por trás dos panos, lá por baixo. Não. Você é usuário comum da aplicação, você que constrói a aplicação, por exemplo, você vai ter o quê? Uma função, por exemplo, inserir o cadastro de um cliente. Você vai ter um formulário para cadastrar um cliente. Aí você vai cadastrar o cliente. Você não sabe exatamente lá dentro se o cliente está numa tabela só no banco, se ele está em 2 tabelas, como é que ele está armazenado, se ele é um banco de objetos, se ele é um modelo dimensional, você não sabe disso. Se você é da aplicação, você tem essa abstração, ou seja, os detalhes são escondidos de você.
Os detalhes são escondidos de você. Terceira característica é o suporte a múltiplas visões. O que quer dizer o suporte a múltiplas visões? Dentro de um banco de dados, eu posso ter vários usuários. E cada grupo de usuários pode ter acesso somente a uma parte dos dados. Nem todo dado precisa estar acessível para todo mundo. Então imagina um sistema que você tem lá um grupo de projetos e um grupo do RH. O RH vai ter informações mais sensíveis dos funcionários, por exemplo. O grupo de projetos, por exemplo, não quer saber seu endereço. Não quer saber o endereço do funcionário. Ele quer saber o cargo, quer saber, de repente, as formações que aquele funcionário tem, as capacitações que ele tem. Então você pode criar visões distintas, uma para cada grupo de usuários. E o compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário. Ou seja, vários usuários vão acessar ao mesmo tempo aquele sistema e o SGBD, os bancos de dados, vão ter que gerenciar isso para que não ocorram interferências indevidas. Bacana? Dessas características aqui nós vamos pincelar algumas coisas importantes, né? Que vão sendo trazidas de formas mais específicas, principalmente aí nas questões de prova. Começando aí falando por esse processamento de transações, que eu diria que é o tema mais cobrado desse bloco aqui de banco de dados, né, pessoal? O que é uma transação, primeiro de tudo, para a gente entender? A transação, ela é um programa em execução ou um processo que inclui aí operações de banco de dados, como fazer uma leitura, inserção, exclusão e atualização. Então entenda que a transação ela é um conjunto de operações. Várias operações em conjuntos funcionando como uma unidade lógica, funcionando como se uma coisa só fosse. Isso é uma transação. E as 4 operações básicas de transação são referidas por esse acrônimo CRUD. O que é o CRUD? É o Create, Read, Update, Delete. Traduzindo, Create é para inserir um dado. Você vai criar um dado, inserir um dado. O Read é a leitura de dados, ou seja, a consulta de um dado. O Update é a atualização do dado. E o Delete é a exclusão de um dado. Então imagina, numa transação de transferência financeira, por exemplo, que essa transação é composta por 4 operações básicas, pelo menos, né? Você vai transferir de A para B, ou de Maria para João. Então você vai ler o saldo de Maria, uma operação. Você vai alterar o saldo de Maria reduzindo. Você vai ler o saldo de João, 3 operações. E você vai aumentar ou alterar o saldo de João. Ou seja, 4 operações que só fazem sentido se realizadas todas juntas. Isso é uma transação. E aí nós vimos que temos exemplos de leitura de dados e de atualização de dados. Todas juntas formando uma única unidade lógica. Então esse é o conceito de transação. Além de saber o conceito e a lógica de transação, digamos que o mais importante desse tópico é saber quais são as 4 propriedades das transações. Se liga aqui, preste atenção, liga o modo alerta 10 vezes, porque esse tópico aqui ele simplesmente despenca nas questões. Então saiba que uma transação ela respeita 4 propriedades. As propriedades ACID. ACID. Quem que são as propriedades ACID? A atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade. Então seu primeiro objetivo é lembrar quais são as 4. Não confunda. Não aceite que o A é autenticidade. Não aceite que o C é de confidencialidade ou qualquer outros termos relacionados a outras propriedades de outros conteúdos. Não, as 4 propriedades das transações são atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é saber o que é cada uma delas. A atomicidade é justamente a característica que define a transação como uma unidade lógica única de processamento atômico. Ou seja, embora ela possa ser formada por várias operações, tudo é tratado como se fosse uma coisa só. Tudo só faz sentido se for uma coisa só. É um átomo, naquela teoria que o átomo ainda era divisível, né? Uma coisa atômica é aquilo que é indivisível. Então, mesmo que você consiga dividir uma transação em operações, para fins lógicos, aquele conjunto tem que se realizar todo de uma vez. Então, a atomicidade diz o seguinte: ou eu realizo toda a transação, ou eu não realizo de forma alguma. A atomicidade é a propriedade do tudo ou nada. Lembra do nosso exemplo de 4 operações? Leitura do saldo de Maria, alteração do saldo de Maria, leitura do saldo de João e alteração do saldo de João. A transação tem que realizar essas 4 operações. Se alguma delas falhar, eu tenho que desfazer essa transação. Eu não posso simplesmente
ler o saldo de Maria, reduzir o saldo de Maria e aí não fazer a alteração, leitura e alteração do saldo de João. Por algum motivo não consigo acessar, então eu tenho que voltar, eu tenho que reverter. E aí a atomicidade está ligada a dois conceitos importantes, dois comandos importantes, né? Que é o commit, se a transação for bem sucedida, e o rollback, se tiver alguma falha durante a transação e eu tenho que desfazer as ações que já foram feitas até então. Então entenda, ou eu realizo todas as operações daquela transação, ou eu não realizo nenhuma. Não pode ter falha durante a transação, antes de a transação ser finalizada. Se houver falha, a atomicidade vai garantir desfazer o estado do banco de dados. A consistência está associada a levar o banco de dados do estado consistente para outro, do estado válido para outro. O que é um estado válido? É aquele que tem as regras e restrições respeitadas. Então imagina que nós tenhamos aí nossa transferência e que o saldo de um cliente nunca possa ser negativo. Então imagina que Maria está tentando transferir 100, mas ela só tem 50. Então ela ficaria negativa se essa transação fosse permitida. A consistência vai garantir que a regra seja respeitada. Então se a regra é não pode ter saldo da conta negativa, não vai ter saldo da conta negativa. A restrição vai ter que ser respeitada. A restrição vai ter que ser respeitada. Então, duas linhas não vão poder ter valores repetidos para todos os atributos. Você vai ter uma restrição ali de chave para poder identificar e diferenciar cada uma das linhas. Então, essas restrições, essas regras, tem a ver com a consistência. Uma transação, ela começa no banco de dados com um estado consistente e ela leva para outro estado consistente. Ela não pode, dada a transação, levar o banco para um estado que ele descumpra as regras, porque ele descumpra as restrições. O isolamento tem a ver com a execução isolada de transações. São várias transações ao mesmo tempo. Enquanto o Maria está tentando transferir lá o recurso para o João, pode ter outras pessoas querendo transferir o recurso para o João, ou o João está transferindo recurso para alguém. Então, essas transações em simultâneo têm que ser controladas, porque senão elas vão interferir indevidamente umas nas outras, causando resultados que não deveriam ser, né? Então, isso é o isolamento. E a durabilidade tem a ver com a mudança. Uma vez que a transação foi efetivada, foi commitada, foi realizado o commit, aqueles dados têm que ser armazenados de forma permanente, até que outra transação os altere. Eles não devem ser perdidos, digamos assim. Então, se a Maria transferiu 100 para o João e a transação deu ok, foi terminada, foi finalizada, a Maria vai ficar com saldo menor em 100 e o João vai ficar com saldo maior em 100. Isso mesmo que tenha uma falha depois. Mas caiu a rede, caiu o servidor. Não importa. O SGBD, o banco de dados, vai ter que garantir que a Maria tem 100 a menos do que ela tinha e o João tem 100 a mais do que ele tinha. E se acontecer uma falha depois, isso for perdido, a durabilidade vai ter que garantir que aquele estado seja mantido. Através de quê? Às vezes através de mecanismo de log e backup. Ela registra as alterações e aí ela repete, por exemplo, supõe que Maria transferiu 100 por algum motivo depois que a transação foi ok. Aconteceu uma falha e perdeu essa transação. Então o SGBD vai ter que garantir a reexecução dessa transação para que o estado seja retornado. Então, cuidado e preste atenção nisso daqui, ó. Se a falha foi antes da transação finalizada, quem cuida é a atomicidade, revertendo as operações, desfazendo as operações que já tinham sido realizadas e não completadas. Se a falha for depois da transação finalizada, quem cuida disso é a durabilidade. Então preste bastante atenção nisso daqui. Show de bola? Então se liga muito nessas 4 propriedades e entende cada uma delas. Outro aspecto é o catálogo. Quando a gente falou de autodescrição dos dados, é justamente o catálogo ou dicionário de dados. O que é o catálogo ou dicionário de dados? Ele contém os chamados metadados, que vão descrever a estrutura do tipo de arquivo, o tipo de arquivo, o formato de armazenamento, as restrições sobre os dados. Aqui, só para exemplificar, aqui são metadados que vão dizer o seguinte: olha, esse banco de dados tem as seguintes relações, as seguintes tabelas. Tem uma tabela aluno que tem 4 colunas, tem uma disciplina que tem 4 colunas, tem uma turma que tem 5 colunas. As colunas são essas, ó. Tem uma coluna nome, que pertence à tabela aluno, que ela tem que ela aceita dados de 30 caracteres. Ou a coluna tipo de aluno aceita dados do tipo inteiro. Então, os metadados vão descrever isso. Olhando para os metadados, eu consigo dizer como é que eu vou armazenar os dados nesse banco de dados. E é isso que representam os metadados trazidos aí no catálogo de dados. Beleza?
Falando agora sobre os modelos de dados. Os modelos de dados são as representações dos nossos bancos de dados. Representações simplificadas, digamos assim, né, dos nossos bancos de dados. E os modelos de dados, eles podem ser de 3 tipos: conceitual, lógico ou físico. Presta atenção aqui para entender a diferença entre eles. É importante demais saber diferenciá-los e algumas características deles. O conceitual, ele é um modelo mais facilmente compreendido. O usuário comum, o usuário leigo, consegue rapidamente olhar para um modelo conceitual e entendê-lo, porque a forma, o que está descrito ali são apenas os dados que serão armazenados. Não se fala, ou não se cita, ou não se representa no modelo conceitual a forma como os dados serão armazenados. Apenas o que e não o como. Esse modelo ele é independente de hardware, ele é independente de SGBD. Ou seja, para você criar um modelo conceitual, você nem precisa saber qual que é o modelo, se é relacional, se é XML, o que você vai utilizar para armazenar de fato os dados. Você vai fazer representações simplificadas dos dados que precisam ser armazenados. Ele é elaborado na chamada modelagem conceitual e o principal elemento, o principal exemplo é o modelo entidade relacionamento. A gente vai ver daqui a pouquinho um exemplinho dessa conversão para a gente ver essa evolução do detalhamento nesses 3 tipos de modelos. O modelo lógico, ele é um modelo de compreensão média. Aqui a gente tem a representação das estruturas de bancos de dados. Ou seja, falando de quais dados são armazenados aqui no modelo conceitual, agora, como é que esses dados serão organizados? Como é que representativamente eu vou organizar esses dados? Pode ser uma tabela, pode ser um arquivo XML, pode ser um cubo de dados. Essa forma de representação é definida no modelo lógico. Então nós falamos aqui que depende do tipo de SGBD. O que é o tipo de SGBD? Vai justamente dizer qual que é a estrutura base gerenciada. Então se é um modelo relacional, a estrutura base de representação é a tabela. Se é um modelo de objetos, a estrutura base de representação é o objeto. Se é um modelo NoSQL, a estrutura base pode ser estrutura de chave-valor, estrutura de documentos, estrutura de grafo. Então, a estrutura base de representação dos dados vai nos dizer qual que é o modelo físico. O tipo de SGBD. Não SGBD específico, porque para cada tipo de SGBD existem fabricantes diversos. Específicos, né, ferramentas específicas para cada tipo daquele. Isso é elaborado no projeto lógico e o principal exemplo é o modelo relacional, mas já falei aqui de alguns, né? Objeto, no SQL, modelo dimensional que armazena no cubo de dados. E por fim a gente chega no último nível de detalhamento, que é o nível difícil compreensão, que é o físico. Porque aqui eu vou descrever de fato como é que é feito o armazenamento dos dados. Porque a forma de representação, do ponto de vista do usuário, ela pode ser implementada fisicamente com diversas estruturas. E essas estruturas, essa forma de armazenamento do dado, esses detalhes de armazenamento, os tipos de dados, as restrições, elas vão ser descritas aqui no modelo físico, que é totalmente dependente do SGBD específico. Ou seja, se aqui basta eu saber que eu vou utilizar um SGBD relacional ou um modelo relacional, aqui eu preciso saber no físico se eu vou utilizar um Oracle ou um MySQL, por exemplo. Que são exemplos de modelos de SGBDs relacionais. Porque aqui eu preciso saber exatamente quais os tipos de dados que eu vou utilizar. E aí cada ferramenta pode ter variações nas estruturas e nos tipos utilizados, na forma de declaração das estruturas. Então aqui eu estou falando de elaboração do projeto físico, e o exemplo é a implementação desse SGBD específico. Então se eu estou usando um modelo relacional, aqui eu vou usar um Oracle, eu vou usar um MySQL, por exemplo. Se eu estou usando um modelo não relacional, às vezes eu vou usar um Cassandra, eu vou usar um MongoDB aqui no físico, tá? Para entendimento, né, de forma exemplificativa, para a gente consolidar essa diferença, olha só a diferença aqui na questão de detalhamento, né? Então, o modelo conceitual, como exemplo o modelo entidade de relacionamento, nós temos aqui um diagraminha que vai representar os dados e os atributos e os relacionamentos entre eles. Então, aqui eu tenho uma moto e um motor. Dessa moto eu tenho aqui uma placa, uma cor, um modelo. Essa moto possui um motor. Pronto, eu olho para cá, eu sei quais os dados serão armazenados e que entidades se relacionam com o quê. Quando eu passo para o projeto lógico, eu vou converter isso em estruturas que vão representar esses meus dados. Então aqui no caso do modelo relacional, eu vou usar tabelas. Aí eu posso representar isso por um diagrama,
um diagraminha aqui, ó. Então eu vou dizer qual que é a tabela moto, ela tem um atributo placa, cor, modelo, código do motor, que é uma chave estrangeira, não precisa entender isso aqui agora, mas eu posso representar também algumas restrições de maneira mais geral, ou eu coloco aqui a estrutura de tabela mesmo, né? Forma tabular, assim como se fosse uma tabelinha do Excel. Para o modelo físico, aí eu vou fazer mais detalhamento. Então aqui exemplo de uma implementação em Oracle. Ó, eu vou agora dizer qual que é o tipo de dados. Placa é um varchar 2 de tamanho 10. Ou eu represento isso no diagrama, ou até mesmo em código. Então veja que eu estou descrevendo aqui, né, na linguagem de definição dos dados, fisicamente como é que eu vou implementar essa organização dos dados, essas tabelas, esses dados aqui. Então aqui visualmente a gente consegue ver essa evolução no nível de detalhamento. Aqui no modelo, esse modelo relacional, por exemplo, você pode derivar em vários modelos físicos. Um modelo para o Oracle, um outro para o MySQL, que pode ter algumas variações, um outro lá para um PostgreSQL da vida. Então, essa diferenciação é importante, tá? Outros dois conceitos bem diretos, que são cobrados por vezes, é o conceito de esquema ou intenção versus instância, estado ou extensão. Basicamente um esquema ou intenção é a estrutura do banco de dados, sem os dados em si. É a estrutura. Então aqui eu sei que tem uma tabela moto, que tem uma chave, que é a placa, não precisa entender exatamente agora o que é chave, o que não é, só exemplificando o que é o esquema. Tem um atributo cor, um atributo modelo, um atributo código do motor, que está relacionado, por exemplo, aqui a um outro. Então isso aqui seria uma estrutura do banco. Ou a instância, estado ou extensão, que é uma fotografia do banco com os seus dados. Então a instância, estado ou extensão do banco está representando aqui quem são os dados naquele momento. Então tem aqui uma Yamaha, uma Honda, uma Kawasaki, ou seja, está representando de fato os dados. Beleza? Bacana, bacana, bacana. Seguinte, nós temos a chamada arquitetura de 3 esquemas, ou arquitetura ANSI-Spark. Isso aqui é interessante a gente saber, né, pessoal? Para tratar dos níveis de abstração, digamos assim, né? E do isolamento também dos dados em relação às aplicações. Então nós temos 3 níveis nessa arquitetura. Quais são esses 3 níveis? O nível interno, que é o nível onde nós vamos ter a estrutura de armazenamento física representada. Então, nível interno, esquema interno, define a estrutura de armazenamento físico. O nível conceitual, que é representado por um esquema conceitual, ele descreve o banco de dados inteiro. O banco de dados inteiro. E o nível externo, ele representa partes do banco de dados. Cada parte dessa a gente chama de visão, para um determinado grupo de usuários ou para algum usuário. E acima disso aqui nós temos os programas de aplicação ou aplicativos. Certo? Então isso daqui é a nossa arquitetura 3 esquemas. Cuidado para não confundir isso aqui com o modelo, daqui a pouco eu vou diferenciar, mas só para exemplificar, que, por exemplo, o nível interno, o esquema interno, geralmente é representado como um modelo físico. Então eu pego esse modelinho físico aqui para representar o meu nível interno. O nível conceitual e o externo são normalmente representados por um modelo lógico. Então eu vou pegar a estrutura de tabelas e vou representar tanto o nível conceitual quanto o nível externo. Normalmente é assim que acontece. Qual que é a diferença então? Se você estiver representando a estrutura toda do banco de dados, utilizando o modelo relacional, por exemplo, você está representando o nível conceitual. Se você estiver representando apenas uma parte, uma visão específica de um grupo de usuários, você está representando, usando o modelo lógico, representando o nível externo. Cuidado para não confundir isso. Isso é importante e tem um detalhe aqui, o seguinte, existe uma nomenclatura de nível lógico também para os níveis. Nós temos o nível lógico de comunidade para o nível conceitual. Por que é o nível lógico de comunidade? Porque ele representa o banco inteiro, certo? Se ele representa o banco inteiro, ele representa o banco para toda aquela comunidade de usuários. E nós temos o nível lógico de usuário para o nível externo. O que significa isso? Que é um nível que representa os dados para um grupo de usuários ou para um usuário específico e não para a comunidade todas. Então aqui no esquema conceitual, nível conceitual, nós temos uma visão geral comunitária dos dados. Já no nível externo, nas visões, nós temos uma representação dos dados para um grupo específico de usuários. Beleza? Em relação a essa arquitetura, nós temos os conceitos de independência física e independência lógica. Se liga, são 2 conceitos bem simples, mas vale a pena entender. O que significa isso? Independência de dados é a capacidade de alterar
um esquema de dados sem ter que alterar os níveis superiores. E aí nós temos a independência física e a independência lógica. O que é a independência física? A independência física é poder modificar o nível interno sem ter que modificar os níveis superiores, sem ter que modificar o nível conceitual e sem ter que modificar, consequentemente, o nível externo e os programas de aplicação. Então imagine que você está armazenando os dados localmente, no servidor na sua empresa, e agora você vai armazenar na nuvem. Você está mexendo na forma de armazenamento dos dados. Mas o modelo lógico, que representa as tabelas, e as aplicações dos usuários não vão ter nada a ver com isso. Elas vão continuar funcionando normalmente. Então isso é a independência física. Já a independência lógica é você alterar o esquema conceitual, é alterar o seu nível conceitual, sem ter que mexer nas visões externas e sem ter que mexer nos programas de aplicação. Então imagine que você adicionou algum atributo numa tabela, mas as aplicações não estão consultando aquele atributo. Então não tem reflexo nenhum. Não há necessidade de você alterar o esquema externo, o nível externo, e nem os programas de aplicações, só porque você alterou o esquema conceitual, beleza? E aí, para diferenciar, pessoal, né, o modelo de dados e a arquitetura de esquemas, cuidado, elas são coisas diferentes. O modelo de dados, ele descreve as estruturas do banco de dados. Ele descreve, né, os conceitos, representa os conceitos. Já a arquitetura de três esquemas, ela traz a camada de interação do usuário. Então, nos modelos, eu tenho um conceitual de alto nível, que representa os dados, o modelo lógico, as estruturas, e o modelo físico, a forma de armazenamento, de fato. Já na arquitetura de três esquemas, o nível externo ou o nível lógico de usuário representa parte do banco de dados, o nível conceitual, o banco de dados inteiro, e o nível interno, estrutura de armazenamento. Como eu falei para vocês, geralmente esse nível externo ele é representado por um modelo lógico, representativo de implementação. Você pode usar um modelo relacional para representar o nível externo, se você representar apenas parte do banco, ou o modelo lógico para você representar o banco inteiro no nível conceitual. Então vamos dar um exemplo, né? O modelo relacional é o quê? O modelo relacional em relação ao nível de arquitetura. O modelo relacional, ele é lógico, modelo lógico. Ele pode representar o nível externo, se ele representa parte, e ele pode representar o nível conceitual, se ele representar o banco inteiro. A diferença basicamente vai ser essa. Então não confunda modelo com nível da arquitetura de três esquemas. Bacana? Por fim, vale a pena a gente ter noção das características fundamentais ou das estruturas utilizadas pelos principais modelos de dados. E como principais modelos de dados, a gente cita modelos lógicos. E os principais modelos lógicos são esse aqui. O modelo relacional, que utiliza a tabela como principal, como estrutura base de representação dos dados. Né? Então os dados vão ser armazenados em tabelas, que vão ter ali tuplas, né? Linhas e colunas, simplificadamente falando. O modelo de objetos, que vai trazer os dados representados em formato de objetos, que possuem propriedades e operações, atributos e métodos. O modelo objeto relacional, que é uma soma desses dois primeiros, digamos assim, então é um SGBD relacional, só que ele também trabalha com objetos, então ele combina esses dois. O modelo XML traz ali os arquivinhos com estrutura hierárquica com base no uso de tags. O modelo em RAID vai representar os dados em formato de relacionamento um para N ou um para muitos. Então um registro vai se relacionar com vários outros e assim sucessivamente. O modelo hierárquico traz uma estrutura de árvores de pais e filhos. Então você vai ter uma estrutura hierárquica ali, uma árvore, né, representada nesse modelo hierárquico. O modelo dimensional, ele utiliza as chamadas matrizes multidimensionais ou cubos de dados, compostos de tabelas, fatos e dimensões. Então, ao invés de ser uma estrutura bidimensional, como é o caso do modelo relacional, que você tem linhas e colunas, aqui você vai ter várias dimensões ligadas entre si. Vai ter várias dimensões. Então, é um modelo dimensional ou multidimensional. No fim das contas, cada dimensão e cada fato desse vai ser uma tabela bidimensional. Só que elas são agregadas de forma a facilitar as consultas e as interações com os dados. E os modelos NoSQL, na verdade, se refere a um grupo de modelos que tem estruturas flexíveis. E aí essas estruturas vão variar conforme o tipo específico. Pode ser uma chave-valor, pode ser um modelo colunar, pode ser um modelo documental ou pode ser um modelo de grafos, né? Aqui a gente tem uma visão geral desses modelos. Se você precisar adentrar em algum modelo, isso vai ser feito no momento oportuno. Bacana? Então, com isso, meu povo, nós fizemos aí aquela revisão geral, aquele resumão do tema banco de dados para você consolidar e chegar com tudo aí para acertar as questões da sua prova.